No episódio de hoje da série Vozes da Literatura, falaremos um pouco sobre a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O episódio contará com a presença do autor, da crítica literária Patrícia e da geóloga Elis, juntamente com a participação especial de um fã da obra e uma retirante que viu na pele o que os personagens do livro passaram. Vidas Secas se tornou parte da extensa literatura clássica brasileira, alcançando um espaço importantíssimo na história artística do país. Para isso, convidamos o escritor para debatermos sobre o livro e sua importância no contexto nacional como um todo. Boa noite. É um prazer estar aqui para representar a minha obra. Graciliano, gostaríamos que, antes de mais nada, o senhor fizesse um breve resumo do seu livro. Claro. Bom, Vidas Secas foi uma das minhas obras mais complexas. Eu queria representar uma crítica social, uma denúncia ao descaso, a negligência, a situação de milhares de indivíduos ignorados, que são considerados a parte ruim da sociedade, mas que, no fundo, são pessoas normais, pessoas que erram como todos nós. A narrativa apresenta 13 capítulos, então a partir de agora contarei um pouco do que acontece em cada um deles. Fabiano, Sinhá Vitória, os dois filhos e a cachorra-baleia são retirantes. Eles foram afetados por mais uma das milhares de secas que aconteceram na Caatinga, no sertão brasileiro. Os sítios e as fazendas estavam abandonados, e a família acha um desses lugares abandonados e toma para eles, ainda com esperança de voltarem ao normal, ao trabalho, sem a fome e a miséria. Na mesma noite, acontece uma chuva, e com ela, o dono da fazenda vem junto, fazendo com que a família vire subordinada desse homem, que virou o patrão deles. Os filhos estavam na idade de perguntar tudo, e Fabiano, um homem grosso, que mal sabia falar direito, se enraivecia com os questionamentos. Nenhum dos pais tinha tempo para os filhos, pois viviam para o serviço do patrão e da casa. Fabiano muitas vezes se lembrava de seu Tomás da Bolandeira, antigo chefe da família, que era um homem muito inteligente e falava bonito. Fabiano achava bobagem, pois homem de verdade vivia na seca, na dificuldade. Seu Tomás morreu na seca, então, do que adiantava toda a sua sabedoria? Fabiano vai à feira da cidade fazer uma compra que Sinhá havia pedido. Ele é um homem desconfiado, acha que todos querem passar-lhe a perna, mas, como não consegue falar direito, mantém-se calado. Na volta, o homem para em um bar para beber, e um soldado amarelo o força a participar de um jogo que faz Fabiano perder todo o seu dinheiro. Ele sai furioso, e o soldado persegue pelo fato do homem não ter se despedido, e Fabiano, que mal consegue formar um pensamento, não consegue falar nada além de um xingamento. O soldado o prende, e, na cadeia, Fabiano conclui que, se não fosse por sua família, ele mataria o homem. E questiona-se se realmente vale a pena ficar com Sinhá e os filhos, se os mesmos vão ter o mesmo futuro agoniante e árduo que ele teve. Sinhá era uma mulher sonhadora. Para ela não bastava a vida que tinha, queria mais. Mas não no sentido da ambição. Ela, na verdade, queria o básico para um ser humano viver no conforto. Queria uma cama melhor, como a de seu Tomás da Bolandeira. Era vaidosa, comprava sapatos para os eventos da cidade, tais quais ela mal sabia usar. Seu marido comparava a um papagaio, o que a entristecia profundamente. Ela trabalhava em casa o dia todo, cuidava das crianças quando dava tempo e sonhava acordada com seus desejos. Porém, quando a realidade batia na cara dela, ela se amedrontava com a possibilidade de uma nova seca, que resultaria em fome. O menino mais novo idolatrava o pai, e simplesmente não entendia como sua mãe e seu irmão não se importavam com seus atos heróicos. Queria ser igual a Fabiano, impressionar a baleia e seu irmão mais velho. Em um desses casos, quando viu o pai amansar um cavalo, tentou fazer o mesmo, com uma cabra, mas falhou miseravelmente. Sentiu-se humilhado com a risada de seu irmão e o olhar de reprovação da cadela. O menino mais velho era sensível e curioso. Certa vez, ouviu a palavra inferno, e de tanto encher o saco da mãe, descobriu que isso significava um lugar muito ruim.
O garoto era amável. Para ele, não existia lugar ruim. Para tudo tinha um proveito. Mas aí ele lembra da seca, de caminhar quilômetros embaixo do sol, de Sinhá carregando um baú e seu irmão, dele desmaiando de calor e fome, e chegou à conclusão de que, talvez, esse fosse o inferno. A família tentava se aquecer na fogueira dentro de casa, mas ela mal tampava o corpo inteiro dos meninos. A casa simples deixava o vento frio e a chuva entrar pelas frestas. Sinhá temia a inundação. Conversava com Fabiano por meio de gestos e expressões soltas, já que nenhum dos dois falava direito. Mas assim eles se entendiam. Fabiano inventava as histórias sobre como tinha acabado com um soldado amarelo, mas contou a história mais de uma vez de forma diferente e perdeu a credibilidade com os filhos, que preferiam dormir ao ouvir suas baboseiras. Agora, fugindo um pouco do trabalho e das obrigações, a família decide ir à festa de Natal da cidade. Uma conhecida costura suas roupas, e Fabiano, como sempre desconfiado, fornece pouco tecido, com medo da mulher roubar-lhe os retalhos. A família se arruma em roupas e calçados apertados, e Fabiano acredita que, dessa forma, eles finalmente se igualariam ao nível da baleia, a cadela. Mas logo retiram as peças. A longa viagem até a cidade dura 3 horas. Lá, eles lavam os pés na beira do rio e se vestem para o evento. As crianças se impressionam com a quantidade de gente. Aproveitando tudo o que podem, Fabiano se sente preso. Começa a se embebedar e gastar dinheiro em jogos, o que desgosta Sinhá. Mas no fim, a mãe da família começa a acreditar que a vida nem é tão ruim assim. A cadela da família estava para morrer. O pelo caía, manchas pretas surgiam na sua pele. Fabiano e Sinhá decidiram que era melhor matá-la. O pai arrumou a espingarda. Os filhos, percebendo a situação, se desesperaram. Afinal, Baleia era quase como uma irmã. A mãe leva eles para o quarto e tapa os seus ouvidos. O tiro de Fabiano, porém, acerta somente a traseira do animal, que foge se arrastando para longe. No fim, Baleia morre sem mágoas ou ressentimentos ao pai da família, afinal, ele era o seu dono. Fabiano vivia endividado. Seu patrão sempre dava um jeito de passar a perna nele. E, como o homem nada entendia de assuntos difíceis, não compreendia o que era um imposto, e por isso não conseguia vender os seus itens no mercado, fora da vista do patrão. Fabiano pensava no futuro, mas ele simplesmente não existia. Ele olhava para cima, tentando se lembrar de algo bom, mas seu único pensamento era de que um céu muito estrelado era sinal de seca na caatinga. O pai também pensava na baleia, e como perdê-la foi igual a perder um parente. Andando pela macega, Fabiano levava seu facão para cortar o mato do caminho, e lá ele encontra o soldado amarelo, o mesmo que o humilhou e o prendeu. Fabiano entra num grande dilema entre matar ou não o guarda, que, por não estar em um ambiente propício, morria de medo do homem com o facão. No fim, governo é governo. Fabiano não o matou, e mostrou o caminho de volta para a cidade. A mata estava começando a secar novamente. Aves bebiam dos leitos dos rios, e Sinhá os culpava pela morte das vacas, visto que a água estava acabando. Mandou Fabiano matar os pássaros. Ao olhar para o céu, a única coisa que enxergavam eram os sinais que a seca estava voltando. De raiva, Fabiano matou diversas aves e deu de comer para a família. Seu ódio se misturava com sua angústia. No fim, ele pensava que sua própria carcaça seria comida por esses pássaros. A seca chegou. Os animais morreram. Fabiano esperou até o último momento da catástrofe para fugir da fazenda com a família. Sinhá dizia que queria ir para a cidade, educar os filhos na escola. O pai inicialmente estranhou. Ele não conseguia imaginar um futuro diferente de cuidar de bois e servir um patrão, mas no fim acabou cedendo, e todos seguiram para a civilização, sonhando com uma vida melhor. Essa obra é, de fato, uma mistura de emoções. É impressionante o modo como é retratada e de forma tão verossímil a realidade de milhares de brasileiros.
Esse livro merece todas as indicações recebidas, afinal, isso é o que chamamos de obra de arte. Agora falaremos com a nossa crítica literária Patrícia, que dará sua opinião a respeito da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. É um prazer estar aqui para falar sobre esse autor tão importante para a nossa literatura. Patrícia, Vidas Secas é sem dúvida um dos livros mais marcantes de Graciliano Ramos. O que a senhora considera ser o principal tema da obra? Vidas Secas é um retrato brutal da realidade dos retirantes nordestinos durante a seca. Graciliano Ramos explora com maestria a luta pela sobrevivência em um ambiente hostil, marcado pela fome, miséria e pela falta de perspectivas. A obra denuncia a exploração dos trabalhadores rurais e a indiferença das autoridades diante do sofrimento do povo. Graciliano Ramos mostra como os retirantes são vítimas da ganância dos fazendeiros e dos comerciantes. Eles são obrigados a trabalhar por longas horas em troca de salários ínfimos e vivem em condições precárias de moradia e saúde. A obra também denuncia a violência sofrida pelos trabalhadores, tanto física quanto psicológica. A senhora acredita que Vidas Secas ainda é uma obra atual? Sem dúvidas, a obra de Graciliano Ramos continua extremamente atual, pois retrata temas universais como a luta pela sobrevivência, a exploração social e a degradação humana. Infelizmente, a realidade dos trabalhadores rurais no Brasil ainda é muito precária e a seca continua a ser um problema grave em muitas regiões do país. Vidas Secas é uma obra fundamental para entender a realidade brasileira. É um livro que nos convida a refletir sobre as desigualdades sociais e a lutar por um mundo mais justo. Recomendo a leitura a todos que desejam conhecer melhor a nossa história e o nosso povo. Patrícia, muito obrigado por suas palavras e pela análise profunda da obra de Graciliano Ramos. Contamos agora com a presença especial de Amélia, uma superfã das obras de Graciliano Ramos, que dará sua opinião a respeito da sua obra mais famosa, Vidas Secas. Bom, Vidas Secas, na minha opinião, é uma denúncia social feita da melhor forma possível. A obra nos força a nos colocarmos no lugar dos retirantes e mostra a verdade nua e crua das personalidades dos personagens, que erram a todo momento, que têm pensamentos irracionais, muitas vezes considerados errados, mas que, ao mesmo tempo, possuem um coração tão bom. Dá para notar que o meio em que eles cresceram os transformaram no que são. Passamos pelas dificuldades e pelas angústias com eles. Sofremos e damos risada com eles. E a obra melhora ainda mais quando nos damos conta de que essa é a realidade de milhares de pessoas. Dessa forma, o Graciliano nos faz refletir, nos faz termos mais empatia com o próximo. Este livro é, para mim, uma obra-prima. Agora continuaremos com o assunto literário. Dessa vez entrevistaremos Elise e Joana, geóloga e retirante que viveram na pele a seca e suas consequências. É uma honra poder compartilhar minhas experiências e falar sobre a realidade da seca, que tanto marca a vida dos retirantes. É um prazer estar aqui para falar sobre este tema tão importante para o nosso país. Doutora Elis, a obra Vidas Secas de Graciliano Ramos retrata a dura realidade dos retirantes nordestinos durante a seca. Do ponto de vista geológico, o que podemos observar sobre o cenário árido descrito no livro? Bom, a narrativa se passa no sertão nordestino, uma região naturalmente semiárida, caracterizada por chuvas irregulares e longos períodos de estiagem. A seca descrita em Vidas Secas é um fenômeno natural que se intensifica devido à ação humana, como o desmatamento e a agricultura insustentável. Senhora Joana, a senhora vivenciou algo parecido com o que é descrito no livro? Sim, infelizmente sim. A seca é uma realidade constante em nossas vidas. Lembro-me de quando era criança, a terra ficava rachada e a água era escassa. As plantações morriam e os animais não tinham o que comer. Era um tempo muito difícil para todos nós. Como a seca afeta o solo e a vegetação da região? A seca leva à desertificação, um processo de degradação do solo que o torna menos fértil e impróprio para a agricultura. O solo seco fica mais suscetível à erosão e à perda de nutrientes, o que dificulta a recuperação da vegetação nativa. No livro observamos a migração dos retirantes em busca de água e melhores condições de vida. Como a desertificação contribui para esse processo migratório? A desertificação limita as oportunidades de trabalho e subsistência no campo, levando os habitantes das áreas afetadas a migrarem para outras regiões em busca de melhores condições de vida.
Essa migração contribui para o êxodo rural, o aumento da população nas cidades e gera diversos desafios sociais e urbanos. Senhora Joana, a senhora também precisou migrar devido à seca? Sim, eu e minha família tivemos que deixar nossa terra, em busca de melhores condições de vida. Foi uma decisão muito difícil, mas não tínhamos outra alternativa. A seca havia destruído tudo e não havia mais como sobreviver lá. O que podemos fazer para combater a desertificação e mitigar os efeitos da seca? É fundamental implementar medidas de manejo sustentável do solo e da água, como o reflorestamento, a agricultura conservacionista e a captação de água da chuva. Também é necessário investir em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias que ajudem os agricultores a lidar com a seca e com a desertificação. Senhora Joana, qual a sua mensagem para as pessoas que vivem em áreas afetadas pela seca? Quero dizer que a esperança não pode morrer. Mesmo em tempos difíceis, devemos sempre buscar soluções e lutar por um futuro melhor. A seca é um desafio, mas podemos superá-la com união e trabalho duro. Doutora Elis, senhora Joana, agradecemos suas palavras pela análise profunda da relação entre a obra Vidas Secas e a realidade da seca do sertão nordestino. E com essa linda mensagem de esperança, encerramos mais um episódio de Voz da Literatura. Boa noite e até a próxima.